Como já diz o ditado, só existe uma certeza na vida e essa certeza é a morte. Dentro dos diversos universos fictícios, né, isso também não seria diferente. Todos os principais universos dentro desse mundo da cultura pop possuem a sua própria versão da morte. Algumas versões da morte são mais famosas ou mais poderosas do que outras, mas o que todos têm em comum é que todas as entidades que representam a morte estão devidamente listadas aqui nesse vídeo de hoje. Então senta aí, cara, que vamos ver todas as principais mortes que existem dentro de todo mundo da ficção, da cultura pop. Deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece, tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias, então se inscreve pra não perder. Número 1, a Lady Death. A morte da Marvel, a Lady Death, se tornou a morte mais famosa que existe por conta do seu principal arauto, que no caso é o Thanos. Diferente dos filmes, a jornada do Thanos nos quadrinhos não foi para equilibrar o universo, mas sim para agradar a morte. Desde reunir as joias do infinito até matar metade do universo, tudo isso foi para dar almas, né? Causar morte no universo e deixar a morte feliz. Apesar do Thanos nunca conseguir tirar uma satisfação plena da Lady Death, ele está sempre tentando mesmo assim. A morte da Marvel estava lá guiando o Titã Thanos desde a sua infância. A cada uma das suas mortes e cada uma das mortes que o Thanos causou é culpa da morte. A morte é a representação da própria morte. Por mais óbvio que isso possa parecer, as entidades da Marvel são representações de conceitos abstratos e a morte é uma delas. Apesar de ser a morte, essa entidade ainda pode morrer, como já aconteceu mais de uma vez nos quadrinhos da Marvel. Em um dos universos em que a entidade morte morreu, esse universo se corrompeu e se transformou no Câncerverso. Nesse universo, todos se tornaram imortais e malignos. Até mesmo as entidades cósmicas também foram corrompidas. Afinal, se não tinha uma entidade da morte, não tinha um reino da morte para os mortos irem, então os mortos não iriam para lugar nenhum. Eles continuariam vivos, assim todo mundo passou a ser imortal. Então a morte é irmã de outras três grandes forças do multiverso e faz parte dessas forças fundamentais, junto com a eternidade, infinito e Oblivion, que é o esquecimento. Ela possui diversas contrapartes em torno aí do universo Marvel, sendo alguns deuses menores e algumas entidades que chegam também a cumprir esse mesmo papel da morte, mas no final todas essas entidades que representam a morte de alguma maneira respondem à mesma pessoa, a Lady Death. Seguindo o nosso vídeo, cara, temos a Hela, e a Hela é a deusa, né, do pós-vida do panteão asgardiano. A Hela controla um dos dois destinos possíveis para os habitantes de todos os 9 reinos. Ao morrer em combate, a alma de um indivíduo ali desses 9 reinos é buscada pelas valquírias para o salão de Valhalla. Lá essas almas irão se banquetear, gladiar, fazer o que quiserem até a chegada do Ragnarok, e aí depois eles morrerão novamente em combate. Já a segunda opção é para aqueles que morreram de uma forma mais banal, seja de uma doença ou qualquer outro motivo que tenha tirado a sua vida que não tenha sido em uma batalha. Desse jeito, as suas almas vão para Helheim, que é o domínio da Hela, da mesma forma que em Valhalla, né, eles ficaram lá até o fim dos tempos, aonde lutarão contra o exército de Odin. A Hela própria já disse que conseguiria quebrar os acordos feitos até mesmo pela morte em si, e já chegou também a derrotar o motoqueiro fantasma cósmico e enviá-lo para o inferno. De todos os aspectos divergentes da morte dentro do universo da Marvel, a Hela é sem sombra de dúvidas o avatar principal, tirando a Lady Death. Ela teve uma adaptação, né, lá em Thor Ragnarok, que mostrou um pouquinho do que ela é capaz, mas nos quadrinhos é muito mais poderosa. Nos quadrinhos, essa morte, né, ela foi classificada como deusa da morte pelo Odin, mas ela é filha do Loki. Já no CM, né, em Thor Ragnarok, é dito que a Hela, na verdade, é uma outra filha do próprio Odin, e aí foi considerada a deusa da morte também. Temos agora, indo pra DC Comics, a morte do universo de Sandman. A morte de Sandman se tornou uma das mortes também mais icônicas do universo aí da cultura pop, graças à genialidade de Neil Gaiman, né, o escritor ali, o roteirista desses quadrinhos. Pra vocês terem uma noção
noção, a morte do universo de Sandman ficou tão icônica que, mesmo sendo criada no universo Vértigo, ela passou a aparecer também como a morte no universo principal da DC. Ela faz parte dos Perpétuos, seres quase que eternos, que também são representações abstratas de conceitos, né? Inclusive, recentemente lançou a série do Perpétuo Sandman, que controla o reino dos sonhos, e nessa série também teve uma palhinha ali, apareceu a sua irmã, que é a Morte. Bom, mesmo sendo a Morte, ela também possui a função de dar vida aos recém-nascidos. Até onde a gente sabe, né, e tava lá nos quadrinhos, ela não possui um reino próprio, sendo apenas a passagem da vida para a não-vida. Para onde a alma vai, não lhe diz respeito. Existem poucos seres na existência que escapam, né, do alcance da morte, como por exemplo o Lucifer Morningstar, né, que é um anjo caído ali muito poderoso, um dos mais poderosos seres do universo da DC. Bom, no fim dos tempos, a morte será a última a existir, e ao fim de toda a vida, ela vai fechar as cortinas do universo. A morte da DC, assim como a da Marvel, né, a Lady Death, possui várias outras subentidades que ajudam ela a cumprir o seu papel, como por exemplo, o Corredor Negro, que é a representação da morte para os novos deuses, ou o Necron, que apareceu lá na saga Noite Mais Densa, né, ou então o Flash Negro, que é a representação da morte para os velocistas. Afinal, a morte comum não conseguiria correr tão rápido ao ponto de pegar a alma de um velocista como Flash. Indo agora para outro universo da cultura pop, temos Sobrenatural, Supernatural. Uma das mortes mais icônicas, também mais famosas de todas, tá nessa série. A morte do universo de Sobrenatural é um ser tão antigo quanto o próprio Deus, e ainda disse que o universo em que ele estava tinha acabado de sair das fraldas, comparando com ele. O próprio ser morte, né, do universo Sobrenatural já afirmou que ceifaria o Deus, além também de ter se mostrado muito mais poderoso do que um arcanjo, né, que nessa série são seres poderosíssimos. A morte, que tinha a aparência de um homem, de um senhor nessa série, também teve que ser selado por conta do seu incrível poder, e quando ele foi libertado, todos os ceifeiros, né, se organizaram em um mesmo ponto. Os ceifeiros só se reúnem quando uma tragédia muito grande está para acontecer em Sobrenatural, né, e na primeira vez que os ceifeiros se reuniram foi no dilúvio. A arma dessa morte é a sua foice, capaz de matar qualquer coisa, inclusive a si próprio, né, a própria morte. Se uma morte morre, ela é substituída pelo próximo ceifeiro, né, que acabar morrendo, mantendo assim o equilíbrio para sempre no universo de Sobrenatural. Então sempre vai existir uma morte. Outra morte também bem famosa que a gente não poderia deixar de listar nesse vídeo é a morte de Harry Potter. A morte de Harry Potter é, sem sombra de dúvidas, a mais também icônica aí do universo literário dos livros, né. Ela aparece em forma de um conto, aonde concede 3 presentes para os 3 irmãos. O primeiro irmão pediu a varinha mais poderosa de todas que já existiu e recebeu a varinha das varinhas. Já o segundo pediu ter o poder sobre a própria morte, então recebeu a Pedra da Ressurreição. Já o terceiro irmão pediu por algo que o deixasse oculto, e das suas próprias vestes, a entidade morte lhe deu a capa da invisibilidade. Eventualmente, os 2 primeiros irmãos foram corrompidos e sucumbiram pelos seus próprios desejos. Já o terceiro irmão, a morte nunca conseguiu encontrar por conta da sua capa da invisibilidade, de deixar ele oculto, até que ele passou essa capa adiante, e então a morte veio a seu encontro. Esses 3 objetos ficaram conhecidos como as Relíquias da Morte, né? Quem assistiu ali a franquia dos filmes do Harry Potter tá familiarizado com essa história, com essa entidade morte e com as Relíquias da Morte. É uma entidade, né, uma representação da morte bem poderosa. Afinal, no universo de Harry Potter tem bruxos poderosíssimos. Seguindo também, não podemos deixar de falar do universo de Hora de Aventura. A morte de Hora de Aventura é um personagem bem misterioso e relativamente pouco explorado nesse universo. É um dos seres mais poderosos de toda a animação, mas teve poucas aparições. Ele tem o tronco de um ser humano comum e uma cabeça esquelética que lembra também um boi um cavalo. Ele fica ali cuidando do seu jardim, né, dentro do seu próprio castelo, além de ser responsável por todas as camadas, né, do reino do pós-vida. Ele comanda todo o ciclo de reencarnação e sem ele, né, deixariam de existir ali novas vidas também. Só que, cara, ele acabou sendo morto pelo seu filho, que também é filho da vida. E esse filho assumiu depois o papel da morte, o papel que era do seu pai. Logo depois ele também foi morto e substituído pelo Senhor Raposo, que estava no lugar certo e na hora certa para pegar também o poder da entidade da morte desse universo. Mas como eu falei, é um universo que não foi tão explorado assim, então esse aqui é o máximo de informação que a gente conseguiu reunir aqui pra vocês. E agora, puro osso.
Puro Osso é uma criatura sobrenatural de milhares de anos. O seu último emprego, né, era de recolher e entregar os espíritos ao submundo. Mas por perder o campeonato ali do limbo no purgatório, Puro Osso foi obrigado a ser amigo de Billy e Mandy. Por ser a morte, os seus poderes mais comuns também são os de levar a alma, né, dos que partiram para o outro lado. Mas dentro desse desenho, acaba que ele tem também poderes quase que ilimitados, podendo fazer o que ele quiser. Isso vai desde manipulação da realidade, possessão, invocação de objetos, mudar a aparência, né, transmutação. O cara é basicamente onipotente no desenho, mas ainda assim está preso à sua promessa, né, de ser amigo do Billy por toda a eternidade. Temos também o universo dos jogos, cara, estão presentes aqui nesse vídeo. Vamos falar de League of Legends, né, o famoso LOLzinho. Os Crindads são a representação da morte no universo de Runeterra, local aonde se passa o jogo de League of Legends. Eles são dois seres, um lobo e uma ovelha. Ambos se mantêm unidos para exercer suas funções. Cada região ali do universo de Runeterra possui a sua própria lenda em relação a esses dois. A mais conhecida é que no momento da sua morte, a ovelha vem ao seu encontro para que passe, né, para o pós-vida. Caso a pessoa morreu, recuse a dádiva, né, da ovelha, ela será caçada pelo lobo. É dito que ambos eram apenas um único ser, que depois, por se sentir solitário, fez o machado e se dividiu em dois. Da sua pele pálida surgiu a ovelha e dos seus cabelos negros surgiu o lobo. Todos os seres irão ver um dos dois no fim das suas vidas. Até mesmo os personagens ditos como imortais desse universo ainda terão encontro com eles. Os únicos que conseguiram se manter afastados, né, dos Crindads foram os que foram pegos pela névoa negra. No caso, o Amumu, o Echo e o Warwick. Cara, e uma lista como essa, a gente também não pode esquecer da morte de um universo brasileiro, o universo da Turma da Mônica. Pois é, nerds, a maioria de vocês nem devem estar lembrando, mas, né, dentro dos quadrinhos nacionais, a morte está muito bem representada. Eu tô falando dos quadrinhos da Turma da Mônica. Essa morte geralmente aparece, né, nos gibis, nas histórias do Penadinho. Em uma discussão entre os personagens, eles estavam discutindo para ver quem era mais forte, os fantasmas ali do universo do Penadinho ou os vampiros. E quando a morte chegou, cara, a brincadeira acabou. Ela é responsável por guiar as almas ao paraíso e também ao inferno. Também leva as almas ali à reencarnação, caso naquele momento seja necessário. É a Dona Morte quem bota moral no grupinho ali dos monstros que vive, né, no cemitério e não fica ali pra trás em nada comparado às outras entidades mortes aqui da lista, cara. Provavelmente a Dona Morte é a minha preferida daqui. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual é a sua morte preferida? Por quê, cara? Qual que você acha que é a mais poderosa? Eu acabei esquecendo de alguma morte? Se eu esqueci, comenta aqui embaixo. Tá saindo vídeos todos os dias, te espero aqui amanhã. Valeu!